Daniel Pereira, superintendente do SEBRAE em Rondônia, é um prazer reencontrá-lo para uma segunda entrevista. A última vez que eu tive com você tem mais de um ano, foi antes da pandemia, né? Que bom que nós estamos aqui nos reencontrando, saindo já desse túnel. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Fico muito grato pela sua vinda e feliz por revê-lo, né? E estamos sobrevivendo a essa situação tão inusitada e tão nova que nós estamos vivendo, mas enfrentando cada um do seu jeito. Obrigado pela sua vinda. Daniel, então eu aproveito para lhe perguntar como é que você vê Rondônia no pós-pandemia e o próprio SEBRAE, né? Quais são os principais gargalos que terão que atravessar para retomar o desenvolvimento do Estado? Osmar, primeiro eu acho que justifica, evidentemente, toda a preocupação nossa com uma pandemia, porque é algo, o próprio nome já disse, é pandemia, algo que envolve o mundo todo, mas nós amazônidas e particularmente os rondonienses, enfrentar endemias é a nossa característica, né? Se nós pararmos para pensar, todo mundo que entrou nesse estado há 40 anos atrás, ele teve que parar no CETREM, lá em Vilhena, e receber uma vacina contra a febre amarela, que era obrigatória, não era facultativa não, e doía pra caramba, tinha gente que corria, inclusive, para não tomar a vacina, né? E se você não tinha o controle, toda vez que você passasse lá, que você estivesse sentando, você tinha que tomar de novo, né? Então, a porta de entrada da Amazônia, a porta de entrada do estado, já era no enfrentamento de uma endemia. E depois, aqui no estado, a maioria dos nossos municípios, mais de 80% deles, é muito difícil uma família que não teve pelo menos um caso de malária. Eu morei numa região, por exemplo, que teve momento que tinha 40 famílias que moravam numa mesma região e tinha dia que você percorresse um trecho lá de 12, 13 quilômetros, você não achava uma família que não tinha alguém doente quando não estavam todos doentes, né? Então, para nós, enfrentar endemias não é novidade, né? E nós enfrentamos isso e saímos vencedor nesse processo, né? Então, é algo que já é do nosso cotidiano. E, evidentemente, que as autoridades públicas têm que tomar as medidas sanitárias adequadas, fazer orientação adequada para a população tem que ouvir essas orientações e, evidentemente, fazer aquilo que nós estamos vendo o mundo fazer, que é correr atrás para dar uma solução definitiva para o problema, que é uma vacina. Porque cada dia que passa, não sei se é o otimismo da imprensa, mas o que estão passando para a gente é que nós estamos cada dia mais próximo do fim dessa pandemia de forma definitiva. Então vai ser, se Deus quiser, para a maioria de nós, vai ser apenas uma lembrança de algo difícil que nós enfrentamos, como já enfrentamos as outras endemias. Você lembrou bem a entrada em Rondônia 40 anos atrás. Você recebia a vacina da febre amarela, mas não recebia da malária, porque não existia e não existe até hoje, né? E perdemos muitas vidas com malária. Eu tive 14 malária em Ariquemes. A título de malária eu ganhei de ti. Ganhou de mim, não é? Não, eu conheço muita gente que soma 30, 40 malárias. Você fica até perguntando como que conseguiu sobreviver, não é? Porque a malária ela tinha vários tipos de malária, né? Nós tínhamos malárias que te levaria a óbito se você não tomasse a medicação adequada, mas desde que você procurasse um posto da SUCAM, né, e tomasse a medicação indicada, você sofria pra caramba, mas você se recuperava, né? Isso é diferente da questão do coronavírus, porque a gente não tem ainda uma medicação que seja cientificamente comprovada, que tomou, resolve o problema. A malária a gente tinha, né? Tinha cloroquina, primaquina. Exatamente, as famílias dos quininos aí. E por um outro lado, tínhamos também alguma espécie de malária que quando vinha era fatal, né? Nós perdemos muitos amigos também que foram vítimas fatais de malária. Bom, então nós estamos enfrentando mais uma situação viral, né, com o coronavírus. Está passando, mas não passou, e as sequelas são muito fortes.
E aí eu perguntaria para você no que o SEBRAE pode colaborar para enfrentar a crise que vem pós-auxílio emergencial, depois do 31 de dezembro. Então. E não é só isso. Se encerra também, nesse período, os prazos prorrogatórios oferecidos a pessoas físicas e jurídicas para pagamento de dívidas, empréstimos, uma série de coisas que ficou suspenso. Né? Quer dizer, tudo isso passa. A partir de janeiro, é ambiente perigoso da sobrevivência do trabalhador brasileiro. O que o SEBRAE pode fazer? Bom, primeiro, nós queremos ressaltar que foi acertada essa política de colocar dinheiro na mão da população, né? Porque se a situação ela está bastante complexa, se a grande maioria da população não tivesse tido uma garantia de uma renda mínima, o caos seria total, né? Então, isto foi bom para essas famílias e foi bom para o comércio também, né? Então, mais uma vez, a gente aprende que a circulação de valores, ele gera benefício para todo mundo, né? Alimenta toda a cadeia. Exatamente, né? Ele beneficia todo mundo, né? E eu tenho informações que são extras oficiais, que aqui no estado de Rondônia, é óbvio que a arrecadação teve impacto, mas o crescimento da arrecadação de Rondônia continua, pelas informações que eu tenho, continua um crescimento positivo. Não no ritmo de 2018, não no ritmo de 2019, né? Mas mesmo com toda a pandemia, com todos os problemas, o nosso crescimento ainda é positivo. E por que isso? Por causa do tipo de atividade econômica que nós desenvolvemos, né? Nós desenvolvemos uma atividade econômica baseada na produção, né? E carne, grãos, né, que são exportados. E o dólar alto ele é problema para quem vai importar, mas para quem vai vender é muito bom, né? Então, quem está vendendo soja, por exemplo, no mercado futuro, ele está vendendo soja a R$90 a saca. O máximo que eu me lembro aí de preço alto no momento de alta de dólar foi em torno de R$80, R$81, né? Então, para esse segmento da economia, para aqueles que exportam com dólar alto, está ótimo. E o estado de Rondônia não é um estado importador, é um estado exportador. É o caso da carne, por exemplo, né? Que está faltando no açougue interno. Exatamente. E com um preço que ficou longe do poder aquisitivo da população. Isso pode gerar vários problemas, né? Gera problema de desabastecimento, né? Porque a pessoa prefere, o proprietário ele prefere, se tem mercado para ele vender bem, ele vai vender, né? Se o mercado consumidor dele oferece um preço melhor, ele vai lá e vende. E isso, às vezes, desabastece, deixando escasso e, consequentemente, subindo o preço dos produtos no mercado interno. E a gente corre risco, acho que foi 2016, eu tive no sul do Brasil, nós tivemos um momento que o milho, por exemplo, conseguiu um preço muito alto no mercado internacional e os produtores de milho exportaram todo o seu milho. Moral da história, não tinha milho para tratar os frangos e os suínos das cooperativas do sul do Brasil, né? Teve gente que perdeu os seus animais, teve gente que teve que sacrificar os animais ou teve que parar a atividade porque não tinha comida para dar para esses bichos, né? Então, essa exportação que se justifica pelo preço de mercado gera esse tipo de situação e a gente corre o risco de tê-la novamente no Brasil, principalmente na região sul do país, onde a produção de grãos, seja soja, seja milho, é importante para exportar, mas é importante também para o consumo interno, para a produção animal, né? Principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, o estado de Goiás também, que tem uma grande produção nessa área. E tem faltado agora, esse ano, tem faltado soja para fazer a alimentação animal, né? Vi essa semana depoimento de industriais e produtores falando sobre isso, de criadores aqui em Rondônia falando sobre isso, né? Porque está indo todo para fora. Verdade. Né? Verdade, porque nós temos
Porque nós temos produtores grandes que ele produz o soja, ele produz o milho e ele engorda os animais dele. Que ele tem um sistema de produção animal e vegetal dentro da propriedade dele, né? Agora, nós temos produtores que ele só produz boi, então ele engorda comprando soja e milho de outro. E nós temos o produtor que ele só produz milho e soja, né? Então, aquele que só produz milho e soja, ele pega e vende para o mercado internacional, né? Então, isso sai de circulação aqui. E às vezes pode faltar, como é o caso para o consumo local. E isso é algo que pode causar alguns problemas e desequilíbrio para nós. Mas isso é coisa de mercado, né? Mercadoria alta, quem tem para vender é óbvio que vai procurar vender.